Vamos ao texto, Marcos capítulo 10, o versículo 46. Depois foram para... E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Ele estava fazendo o que, irmãos? E ele estava aonde? No caminho. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calassem, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E o chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Aleluia. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu. E seguia Jesus pelo caminho. Amém? Amém. Vamos orar? Deus de bondade, de misericórdia, eis aqui o teu povo, eis aqui a tua igreja, mais uma vez reunida, Senhor. E o motivo de nós estarmos reunidos é a tua palavra, é a tua presença manifesta em meio à igreja, na vida dos irmãos. Pai, nós te pedimos que a partir deste momento o teu Santo Espírito nos dê clareza, nos dê entendimento da tua palavra, que consigamos, Senhor, extrair tudo o que ela tem a nos oferecer, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Tema da minha pregação, o título é Pelos Olhos da Fé. Vamos repetir? Pelos olhos da fé. Olha para o seu irmão que é lindo e diga: pelos olhos da fé. Pelos olhos da fé. Vai para a pessoa que está do outro lado, também tem gente bonita aí, pelos olhos da fé. E atrás tem gente bonita também? Fala pelos olhos da fé. Aleluia. Eita glória. Aleluia. Tem algumas coisas nas nossas vidas, meus irmãos, que elas são difíceis de nós percebermos e enxergá-las a olho nu. É ou não é? Tem algumas situações nas nossas vidas que a gente olha com os olhos humanos e às vezes até diz: é melhor nem enxergar, porque não tem jeito. Mas o Senhor nos convida muitas vezes a olhar com a perspectiva do céu. Já parou para pensar nisso? Se nós fizéssemos a experiência de tudo na nossa vida olhar com a perspectiva do céu, a perspectiva que, como nos ensinou o irmão Júlio, de alguém que já está sentado nos lugares celestiais. Se nós tivéssemos a sensibilidade, Ney, Marcelo, de olhar as coisas que Deus coloca na nossa vida com a perspectiva de eternidade, e não simplesmente coisas passageiras, talvez nós iríamos dar mais valor no nascimento do que no momento de um velório. Parar para reparar nisso. Quais são as ocasiões que o ser humano mais se reúne? A maioria das vezes é quando tem problema. A gente manda mensagem, ninguém responde, né? Até vir a notícia do luto. E aí aonde você está, não importa o lugar, você pega o seu carro e você dirige. Porque parece que aquilo que era eterno, naquele momento acabou. Mas você quer estar lá. Jesus sempre convidou aqueles homens como eu, como você, discípulos, a olhar as situações com um olhar de eternidade. Quando Jesus está ensinando o povo, o olhar carnal é um convite para dizer: está ficando tarde, Jesus. Despega essa multidão.
Porque daqui a pouco eles vão ter fome e esse problema a gente vai ter que assumir. Jesus então despede a multidão. E aí Jesus convida aqueles homens a olhar a situação com o olhar da fé. Dai vós mesmos de comer. A multiplicação acontece quando a gente começa a olhar situações que hoje foram decretadas, foram ditas que não tem jeito, quando a gente começa a olhar com os olhos da fé. E dizer, tem jeito sim. Talvez não tenha jeito para nós. Os nossos olhos são limitados, mas nós servimos um Deus que tudo pode. Um Deus que transcende barreiras. Um Deus que chama alguém, como a gente acabou de ver no vídeo, em uma terra distante, como é que é isso? E o que mais me tocou naquele vídeo foi ver o pastor dentro de uma cabana, orando e agradecendo porque as mãos fortes do Senhor têm auxiliado a eles. No capítulo seguinte de Marcos, o capítulo 11, nós vemos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus que monta em um jumento, na verdade ele pede o jumento emprestado, e ele adentra em Jerusalém. Interessante que Jesus, quando ele entra em Jerusalém, ele não vai para um palácio, mesmo ele sendo o rei dos reis. Mas ele vai para o templo, e o templo é um lugar de sacrifício. Porque a nossa chamada com Deus não é sobre acúmulo, mas é sobre, como bem o Alex colocou, sobre sacrificar. Aliás, o judeu, Marcelo, era desta forma dinâmica. A adoração para o judeu era entrar no templo e sacrificar algo. Era levar o seu holocausto. Fala comigo, holocausto. A palavra holocausto significa levar as cinzas. Então imagina a dinâmica. Imagine aí, nós aqui, eu passava cedo na casa do Ney e falava, Ney, vamos lá no templo adorar. Nós íamos, levava um animal e ali aquele animal era sacrificado, virava um holocausto, era levado a cinza. E a matemática de Deus é linda porque eu entrava com algo e saía com menos. E hoje parece que a dinâmica mudou, né? Eu entro para adorar porque eu quero sair com mais. E não entendo que a minha doação é porque o Senhor já me deu. Então eu não adoro para que Ele me dê. Eu adoro, sacrifico porque Ele já me deu. Então a adoração não é sobre pedir, a adoração é sobre gratidão. E coisa que crente não gosta, coisa que esvazia a igreja, é falar para o crente sacrificar. Mas não os dígitos que tem na tua conta. Aí é muito fácil. Sacrificar a vida, sacrificar o seu tempo, sacrificar aquilo que você tem de melhor em favor do outro. Porque cristianismo, se falar para você que é sobre ter, mentira para você, é sobre dar. E só o evangelho nos tira de uma miséria tão grande que mostra que através do olhar do eterno a gente tem algo para dar para o outro. Jesus entra em Jericó no capítulo 11, mas no capítulo 10 ele está em direção e ele entra em Jericó. Fala comigo, Jericó. Lembra da musiquinha? Vem com Josué. Josué capítulo 6. No finalzinho do capítulo vai dizer que toda a cidade ela foi considerada anátema. Anátema, ela foi amaldiçoada, sim ou não? Mas ali foi poupada a vida de uma mulher. Qual era a mulher? Raabe, uma prostituta. E qual foi o sinal que Deus colocou na casa dela, para que naquela casa os soldados tivessem a certeza que ali tinha alguém que havia ajudado eles a entrar na casa? Um fio vermelho, escarlate. Eles destroem tudo, porque o Senhor pediu para destruir tudo. O ouro, a prata, os metais, o ferro é levado para o tesouro do Senhor. Porque aquela batalha não foi o exército de Israel que venceu. Quem venceu foi Deus Todo-Poderoso. Por isso que os despojos foram levados para a casa do tesouro.
a cidade destruída, sim ou não? Mas qual cidade que agora Jesus está entrando, segundo o evangelista Marcos? Qual é a cidade? Mas não foi destruída? Por isso que Deus é sábio até na hora dele tornar algo amaldiçoado, porque ele sabia que alguém ia reconstruir. Preciso falar algo aqui para irmãos. Pare de querer construir coisas em cima de ruínas e cinzas. Para de querer reconstruir coisas que Deus já tirou da tua vida. Se Deus tirou da tua vida, esquece, vive o novo de Deus para a tua vida. Tem gente querendo reconstruir cidades desertas. Tem gente querendo voltar no cenário de pecado. E se Deus tirou da tua vida, recebe isso aí em nome de Jesus. Deixa ir. Foi tirado, foi desconstruído, descontinuado. É porque não tinha serventia, meu irmão. Agora Jesus, mais uma vez, está chegando na cidade de Jericó. A tradução dela pelo hebraico, cidade perfumada. Vamos ver se tinha perfume nessa cidade. Aliás, por 2 vezes, Jericó aparece. Nesse caso do cego Bartimeu, e depois Zaqueu que sobe uma figueira para ver quem era Jesus. Mas o lindo é que naquele momento, quando Zaqueu sobe na figueira, Jesus olha para ele e diz: desce depressa. E o que Zaqueu faz? Está escrito lá, ele também desce depressa. Quando Jesus te chamar, desce depressa, meu irmão. Você não sabe qual será a próxima oportunidade. A Igreja Católica colocou como Dimas, né, o ladrão bom, mas não tem nada disso de ladrão bom, né? Acho que nós crentes, nós sofremos de um complexo de ladrão da cruz. A gente acha que nos 45 minutos do segundo tempo, Deus ainda vai olhar para a gente e dizer: ainda hoje estará comigo no paraíso, né? Aceita Jesus hoje, vamos para a igreja, vamos mudar de vida. Não, amanhã eu vou. Desce depressa, meu irmão. Você não sabe qual vai ser a sua próxima oportunidade. Desce depressa, é hoje, como diz a Cris. Você tem a certeza da manhã? É hoje que o Senhor está te chamando. Aleluia! Jesus está indo para Jerusalém. Tem uma passagem que é sobre o bom samaritano. Lembra daquela passagem? Que vai dizer que no caminho para Jerusalém ele foi assaltado. Tudo indica que os levitas que cantavam na igreja, e eu já expliquei que levita, né, às vezes os irmãos falam: eu sou levita. Você é da tribo de Levi, meu irmão? A Sara, levanta a mão aí os cantores aqui da igreja, dá glória a Deus. Os músicos também, dá glória a Deus aí, Marcelo. Aleluia. Vocês não são levita, tá? Vocês cantam para o Senhor. Levitas são aqueles que vêm da descendência da tribo de Levi. Cada coisa no seu lugar. Amém, irmãos? Então acreditava-se que os levitas moravam em Jericó junto com os sacerdotes. E eles iam fazer o ofício divino aonde? Em Jerusalém, porque tinha um templo. Então, para chegar em Jerusalém, tinha que passar por Jericó. É por isso que Jesus aqui está passando por Jericó. Jesus está em um caminho. Crente, quando aceita Jesus, não é o final, não é o ápice, é o início de um caminho. Crente de verdade não é aquele que dá muito tempo. Aliás, né? Crente de verdade não é aquele que está domingo na igreja. É aquele que persiste. Hoje você está crente, vamos ver se amanhã você continua crente. Até eu estou gostando, porque veio chuva, o povo veio para o culto. Glória a Deus. Veio frio, o povo veio para o culto. Graças a Deus, o povo está querendo ser crente mesmo. Jesus está indo em direção a Jerusalém no caminho. Não sei se os irmãos sabem, nós não éramos chamados de cristão na igreja primitiva. Nós éramos chamados da seita dos nazarenos ou a seita do caminho. E não é à toa, né? Ele diz que ele é o caminho. Ele é o caminho. Se ele é o caminho, por que ainda você quer andar em atalhos? Se ele é a verdade, por que você apetece, gosta de uma mentirinha? E eu não estou falando mentira corriqueira, não. Eu estou falando, às vezes, que a gente se engana achando que longe de Jesus nós vamos ter vida e vamos ter caminho. E caminho é início e final. Porque nem todos os caminhos vão te levar aonde o Senhor quer que você vá. O fato de você estar andando não quer dizer que você está no caminho.
Não, pastor, mas eu estou andando. Caminho tem que ter ponto de partida e ponto de chegada. Espero que o ponto de chegada dos irmãos a Casa Sal seja Cristo Jesus. E ele diz que ele é caminho, é verdade, e é vida. Meu irmão, longe dele tem existência. Aí vamos entrar numa questão filosófica, mas longe dele tem existência, mas não tem vida. Ponto de chegada, ponto de partida e ponto de chegada. Jesus está no caminho. Fala comigo, Jesus está caminhando na presença dos seus discípulos e uma grande multidão. O Evangelho de Lucas diz que as multidões acompanhavam Jesus e procuravam tocar em Jesus, porque Jesus saía uma virtude que curava a todos. Aleluia. Então tem cura para você nessa noite também, viu, meu irmão? É só tocar em Jesus, só crer. Então vamos lá, qual é o cenário? Jesus está caminhando, sim ou não? Tem discípulo? Sim ou não? Versículo 46. Tem multidão? Tem. Mas também no caminho tem cego. No caminho também vai ter pessoas prostradas, pessoas paralisadas, pessoas paradas. E aí eu fico pensando, porque lá com o samaritano, no caso daquele que caiu, foi roubado, passou um sacerdote, passou um levita e não parou. Porque talvez, irmã Cris, Alex, irmãos, o ofício divino era algo mais urgente, Júlio. Estão pegando aí o que eu estou querendo dizer? Tem uma vida, porque vai dizer que roubaram tudo, então ele estava nu, tiraram a roupa dele, bateram nele. Porque o texto diz que ele estava quase morto. Passa o sacerdote, passa o levita e seguem um caminho. Porque talvez o mais importante naquele momento era o ofício divino no templo. Tem alguém caído no caminho. Tem alguém prostrado no caminho. Mas o mais importante é eu chegar no horário do culto, do ofício divino, do preceito. E preceito que não gera vida, tanto faz. O que Cristo faz? Olha o cenário. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, porque a palavra Bartimeu é uma palavra conjunta. Bar significa filho, Timeu significa filho de Timeu. Então ele era, o nome dele diz filho de Timeu, por isso que está uma grande multidão, versículo 46. Bartimeu, o cego. Como que Bartimeu era reconhecido pelo povo? Como um cego. E dura coisa é quando nós somos reconhecidos pelo nosso pecado. Mas preciso dizer algo. O pecado, a sua condição hoje, não resume quem você é. Aleluia. E onde ele está? Ele está sentado junto ao caminho, fazendo o quê? Mendigando. E aí, Jesus está com os discípulos, Jesus está com a multidão. Mas tem alguém parado no caminho, assentado, mendigando. Pergunta para o irmão do lado, e aí, vai parar ou vai continuar andando? Sabe por quê, irmãos? Porque em determinado momento da nossa vida, quando nós estávamos prostrados, parados, alguém parou para falar de Jesus para a gente. Quando nós estávamos na... não, Vinícius, mas não era certo. Literalidade, vamos pensar um pouquinho, né? Não, Vinícius, mas não era. Não é isso que eu quero dizer. Alguém abdicou do seu tempo. Alguém disse... O sentido de eu ser cristão é parar e devolver vida a essa pessoa que está parada, prostrada no caminho. Por isso que estamos aqui. Ou quer dizer que um belo dia você acordou e falou, nossa, sou pecador. Nossa, preciso mudar de vida. Foi assim? Lembra aí as pessoas que insistiram com você? Lembra daquela pessoa chata que toda vez que você passava, aquela pessoa falava, tô orando por você, hein? Você fala, é louco isso daí. Tô orando por você, hein? Já aconteceu com vocês? Lembra dessas pessoas aí? Como é que é? Apolo plantou, Paulo regou ou é o contrário? Paulo semeou e Apolo regou.
Se alguém aqui decidir aceitar Jesus, eu tenho certeza que não é pelo louvor de hoje, nem por uma pregação eloquente, mas foram várias tentativas, aleluia, vários investimentos. Olha para você que gosta de investimento aí, Cristo foi o primeiro a investir em você. Talvez você era uma empresa com ações falidas, mas Deus foi e investiu em você, aleluia, oh glória. No mercado da vida você era uma empresa falida, mas Jesus falou: vou apostar nele, eu vou investir nele. Aleluia. Estava parado no caminho, mendigando. E dura coisa é quando você mendiga, porque você não exige. O que te dão, você aceita. Versículo 47. Qual que é o tema da pregação? Pelos olhos da fé. Ele não enxergava. Mas tem outro sentido aqui que vai aparecer no texto. Versículo 47. E ouvindo. Insista em pregar. Mesmo que a pessoa faça cara feia para você. Fale de Jesus. Ela pode torcer o nariz, parecer que não está dando atenção, mas ela está ouvindo. Fala de Jesus. Pastor, a catraca, fala um pouquinho de Jesus para o cobrador. Aleluia. Aleluia. Vai no mercado, fala um pouquinho de Jesus. Nem que for um Deus te abençoe, Jesus te ama. Aleluia. Fala um pouquinho de Jesus. Ela está ouvindo. Talvez ela não está dando crédito. Aliás, aí às vezes, quem deu crédito à nossa pregação? Mas ela está ouvindo. O semeador saiu a semear. Joga semente, meu irmão. Joga semente. Ah, não, mas o terreno tem pedra. Não é para você ser sommelier, né? De terreno. Só joga semente, meu irmão. Fala de Jesus. Versículo 47. Ele não enxergava fisicamente, mas ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele começa a usar outro sentido aqui. E aí é da turma do Marcelo, hein? Ele começa a clamar. É o fono, né, Marcelo? Começa a... Não estou enxergando, mas eu sei que Jesus está passando. Agora, como que ele ouviu falar que Jesus estava passando? Como? Alguém falou de Jesus para ele. Alguém falou para ele. E aí lembra que eu falei da oportunidade? Jesus está passando, meu irmão. Vai ficar calado. Ele pode mudar a tua vida, ele pode mudar a tua história. Não é nem mudar a história, ele pode dar sentido para a tua história. Porque o que Jesus fez com Pedro foi dar sentido. Sentido. Ele ouve que Jesus de Nazaré. E olha aqui, foi feito o questionamento: pode vir algo bom de Nazaré? Fala seu endereço aí, Júlio. Meu Deus, eu fiz o irmão falar o endereço para todo mundo, né? Imagina um texto sagrado está escrito: pode vir alguma coisa boa. Aí falar o seu endereço. Imagina aí, Marcelo. Qual que é o seu endereço, Marcelo? Ninguém vai lá não, que lá é longe, não tem como. Como é que é? Fala aí. Escafide. Imagina, está escrito no texto, mas pode vir algo bom de Escafide. Por isso que diz Jesus de Nazaré. Não esqueça de onde você veio, meu irmão. Que tem de crente metido a besta, que quando melhora um pouco, eu não boto naquele bairro. Se fosse só o bairro, estava bom, né? Ai, pastor, essa igreja não dá, ela é pequena, eu quero algo maior. Quero algo grande, assim não dá, pastor. Eu sinto que aqui, o louvor é bênção, a palavra é bênção. Ele entende, né? Se é bênção, uma maldição, que a pessoa quer ir embora. Aí os irmãos, olha, pastor. Aí no final parece aquelas pessoas que querem terminar relacionamento, homem covarde, e falar: o problema sou eu. Talvez é você mesmo, mas... Cuidado, meu irmão. Ainda em Josué capítulo 6, depois que Josué cindia a cidade, ele volta lá na casa de Raabe e salva Raabe. Porque o homem de Deus tem que lembrar os juramentos que ele fez.
Depois que ele toma a terra, passa por Jericó, ele volta lá e resgata Raabe, porque eles tinham o quê? Um trato. Tinha ou não tinha? Então quando Deus te colocar num lugar melhor, meu irmão, não esqueça seu ponto de partida. Não esqueça das irmãzinhas do coque que calejou o joelho na madrugada por você, orando por você. Não é sobre dívida, porque o evangelho não é sobre dívida. Ele pagou a dívida, amém? Mas é sobre gratidão. Lembre disso. Jesus de Nazaré começou a clamar, a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos repetir: Jesus, tem misericórdia de mim. Versículo 48. E muitos faziam o quê? Batiam palma? Muitos chegou: eu estou vendo que você está clamando aí, vamos sentar junto aqui, eu vou pegar um violão, o outro vem com um baixo, a gente vai clamar junto aqui com um bate, vamos fazer um culto, ó, céu aberto. Foi assim? Não foi não, Cris? Não teve não? Como é que foi? Falar: não, vamos ler um versículo aqui, vou te ajudar, vamos lá, Bartinho. Foi assim? Tentaram fazer o que com ele? Repreender. Fica quieto. Talvez o seu pedido, a sua necessidade, a sua intenção incomoda o outro. Sabe quem incomoda o outro? Porque ele não sabe o que você está passando. É fácil você calar o clamor de alguém, até você se ver no lugar daquele que está clamando. Não é? Os irmãos, é muito barulhento. O culto é muito barulhento. Meu irmão, o Brasil tem mais, eu vou falar aqui que estão filmando, o Brasil tem mais igreja, denominações do que escola aberta. Você não vem para a igreja, não é por causa do barulho do ministério, é porque você não quer. É, não é? Os irmãos lá é barulhento. Meu irmão, vai na presbiteriana, é um silêncio, uma paz. Congregação, uma paz. Você não vai porque você não quer. Para com conversinha fiada. Mas não é? Estou falando uma mentira, irmão? Aí quando dá, quem aqui acorda bem cedo para trabalhar? Qual horário, amor? 4. Você sabe, agora que você acorda? Jesus. Mais alguém acorda cedo aqui? Fala, irmã. 6? 4. Ninguém aqui é pastor, né? Acorda 7. Hoje a gente chegou aqui. Essa parte a gente corta, tá? Não vai precisar ficar não. Mas a gente chegou aqui 8 da manhã e saiu daqui 8 da noite. Aí eu lembro sempre do Johnny, quando a gente estava fazendo reboco, essas coisas, o Johnny fazendo reboco, mexendo massa, ele falava: quer igreja? Toma igreja, ninguém isso aí. Você é pastor, né? É moleza o quê? Molezinha, gente. Ó. É uma beleza. Me perdi aqui, não ia falar, mas eu vou falar algo mais importante. Ele começa a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Começa a ser repreendido, pedindo que eles se calem, mas ele clamava cada vez mais. Só que na terceira vez que ele clama, ele tira o Jesus e fala: filho de Davi. Quando ele falava Jesus, ele estava se remetendo ao nome dado por Maria, por José, pela inspiração do anjo Emanuel. Mas quando fala filho de Davi, aquele que não enxergava acabara de perceber que realmente ele era o Messias, o Filho de Deus. Então, aqueles que tinham olhos não conseguiram enxergar Jesus como o Messias, o Salvador. Mas que ironia, aquele que não enxergava foi o que clamou e disse: Filho de Davi. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que a nossa oração com o Senhor sempre seja regado a isso. Senhor, misericórdia, Pai. Tem compaixão de mim. Esse papo de vou pedir o que eu mereço para o Senhor, pede. Você merece inferno. A gente merece fogo, condenação. Estou mentindo, irmãos? Pede aí o que eu mereço para Deus. Senhor, misericórdia. Misericórdia, Pai, misericórdia. Você pode dizer: Senhor, tem misericórdia de mim? Versículo 49. Lê devagar. E Jesus... De novo, e Jesus... Porque parar em determinado momento da vida também é uma ação.
Engraçado, né? Parando, cantando, é uma ação. Mas em determinado momento, parar também é uma ação. Jesus parou. Se parou, parou para socorrer. Se parou, parou porque era importante. Parou para ouvir aquele que estava clamando. Estamos aqui porque alguém parou para falar de Jesus para a gente. Alguém parou. E o que Jesus faz? Tem um momento que a gente clama na multidão, sim ou não? Mas Jesus quer te chamar para o particular. E é isso que Jesus faz aqui, irmã Cris. Ele para e disse: chama ele, pediu para chamar. Agora imagina você aí, meu irmão. Imagina alguém tocar a sua campainha e falar assim: ó, Jesus está te chamando. Eita Deus, imagina. O que você falaria para Jesus? Imagina, o mestre te chama, aquele que você clamou, aquele que você pediu, ele parou e está te chamando. Meu Deus do céu. Parado disse que chamassem, e chamaram o cego, e disse-lhe: tem bom ânimo. Porque diante dos problemas, a primeira coisa que vai embora é o ânimo. Não faça de um erro uma vida de erros. Primeira coisa, no momento da dificuldade, é o ânimo embora. Capítulo 1 de Josué, o que Deus fala com Josué? Tem de bom ânimo. Da mesma forma que eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Tem de bom ânimo. Se coloque de pé. Passe esse Jordão. Passe essas muralhas. Eu estou com você. Aleluia. Tem de bom ânimo. Levanta-te que Ele te chama. Quando Ele te chamar, meu irmão, se levanta, meu irmão. Uma das coisas que nós precisamos ter, e é uma coisa, algo que eu peço sempre para o Senhor, que eu tenha convicção de quem me chamou. Porque quando você tem convicção de quem te chamou, meu irmão, pouco importa os comentários. Falar um conselho aqui: no início da nossa caminhada com o Senhor, a gente engole alguns sapos, sim ou não, Júlio? No final da vida você vai estar engolindo brejo. Fique de boa. Agora, se você não tiver certeza de quem te chamou, Andressa, Grazi, se você não tiver certeza, Isadora, de quem te chamou, a gente abandona tudo. A gente larga tudo. Sim ou não? A começar por nós. Se olha no espelho todo dia e fala: você é fácil de lidar? Fala sobre você. É fácil lidar com você? Lembra de quem te chamou. Versículo 50. E ele, lançando de si a sua capa. A capa era o único bem que aquele cego, então mendigo, sentado junto ao caminho tinha. Essa capa aqui era até uma forma de identificação, como se fosse uma liberação do governo romano, dizendo: não, realmente ele é mendigo, ele realmente pode mendigar. Mas o interessante é a atitude que Bartimeu tem ao ouvir: tem de bom ânimo, porque ele te chama. Quem é ele? Aquele que você estava clamando. Quem é ele? Aquele, o único que pode resolver o seu problema, a sua dificuldade. E quando ele ouve: tem de bom ânimo, ele pega a capa, que era a patente, vamos dizer assim, que era a forma dele ser reconhecido como mendigo, e joga para trás, querendo dizer: a partir de agora é vida nova. Eu não preciso mais ser reconhecido como um cego, como um mendigo, parado, porque Ele me chama. Aleluia. Irmão, eu comecei dizendo sobre querer edificar casa sobre escombros e cinzas. Agora eu preciso dizer algo. Quer viver algo novo com o Senhor? Lança fora essa capa. Ou você vai ser reconhecido como alguém restaurado por Cristo, ou alguém que carrega uma capa de cegueira. Quer viver o novo do Senhor? Abre mão do velho.
Aí canta, eu quero viver. A igreja esqueceu até a letra, né? Como é que é? Eu quero viver. Mas não abre mão do velho. Pastor, eu quero uma mulher de Deus, um homem de Deus. Começa pagando os contatinhos. Pastor, eu quero um emprego novo. Mas não se especializa. Não estuda. Não, pastor. Aí vira e diz assim, não, porque o mundo está contra mim. O mundo está contra você. Eu estou falando de um cego. Mas se quiser, eu posso falar de samaritano, eu posso falar de leproso, eu posso falar de profeta, fujão. E só você, eu alecrim dourado, que um belo dia o sol nasceu forte e queimou o seu brilho. Não é? Pastor, eu quero pregar, eu quero ganhar multidões. Porque eu não entendo essa galera que fala, pastor, eu quero pregar, mas eu quero pregar para multidões. Começa pregando para um. Se você não conseguir pregar para um, multidão vai ser chão. Mas não estuda. Eu quero ser homem de Deus, eu quero ter autoridade do Espírito, terra, mas não ora. Lança fora a capa. Ou você se esquenta na fogueira de escarnecedor, ou você vive a intimidade com Cristo Jesus. O problema foi que Pedro naquele dia quis sentar na fogueira de escarnecedor, meu irmão. Tem capa sobre a tua vida? Pergunta para o irmão, tem capa sobre a tua vida? Pergunta aí, pessoal do camarote, pergunta aí, tem capa sobre a tua vida? É brincadeira, né, camarote? Tem capa? Então o Senhor te convida nessa noite a lançar essa capa. Tende bom ânimo, Ele está te chamando. E quando o Senhor te chama é para algo novo. Quando o Senhor te chama, Ele rasga a sua identidade antiga, de cananeia, de samaritana, de pecador, e te dá uma identidade nova. Agora larga essa capa, meu irmão. Talvez você não consegue mais viver sem sentir o peso dessa capa nas suas costas. Talvez você não consegue mais dar passos sem sentir o calor dessa capa. Talvez sem essa capa você não vê mais sentido na vida. Troca, lança ela. Não se preocupa com a multidão, não. Lança, porque Ele te chama. Aleluia. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? Imagina Jesus. Quando a gente lê o texto, a gente acha algo óbvio, né? Jesus, pô, o cara é cego, né? O que o cara, quando Jesus perguntasse: o que queres que eu faça? O que vem na ponta da tua língua para responder sobre alguém que era cego? Que ele voltasse a enxergar. Mas nem sempre é assim, meu irmão. Tem gente que está se afundando no problema, na dificuldade, mas não enxerga, não vê. Às vezes, você acha que a necessidade do outro é a sua, se não é. Às vezes você tem às vezes não, nós temos uma visão de mundo, o outro tem outra visão de mundo. Aliás, não vamos confundir aqui mundo com planeta. Cada um tem uma visão de mundo. Quando a palavra diz, o mundo jaz do maligno, não é o planeta. Alguém aqui vai para a praia? Meu Deus, o povo é muito santo aqui, ninguém vai para a praia. Estão com medo do pastor, gente? Então vai falar alguma coisa? Ninguém vai para a praia aqui. Vocês andam de burca, de terno, 24 horas, gente. Claro que vai para a praia, e a praia é do diabo, meu irmão. Agora, alguns comportamentos lá são comportamentos que não representam a Cristo. Sim ou não? Agora, o planeta não é do diabo. A ação que os homens têm nesse planeta, através da sua visão de mundo, por isso que Romanos capítulo 12 nos convida a mudar através da renovação das nossas mentes. Porque você pode tirar um escravo, tirar ele do tronco, da corrente, do cárcere, e a mente dele continuar cativa. E aqui, o que o Senhor faz é perguntar: qual que é a sua real necessidade? Será que você avaliou realmente o que te falta?
aquela coisa de protocolar a felicidade. Eu só vou ser feliz quando Jesus agir nessa situação. Né? Quando Jesus fizer isso daqui, aí eu vou ser feliz. Será? E aí ele faz essa pergunta. Imagina aí, meu irmão, você. O que queres que te faça? O que você ia responder? Pensa aí. O que hoje você iria falar para Jesus? O que queres que te faça? Mas lembra que Jesus não é gênio da lâmpada. Você esfrega e ele sai para realizar seus desejos. Às vezes nossa relação com Jesus é essa. Eu vou esfregar a lâmpada, aí eu vou orar bastante, vou aparecer. Ai, o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse. Quem falou? Quem falou? O cego, mais uma vez, ele tem nome? Tem. Bartimeu. Mas mais uma vez, e o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Enxergar não é a mesma coisa que ver, ou vice-versa. Capacidade de enxergar. Ver é outra coisa. Tem gente que enxerga, mas não vê. Estou mentindo, irmãos? E Jesus lhe disse, vai, tua fé te salvou. Olha o versículo, continua dizendo, e o que? Está aqui? E logo, foi amanhã que ele viu? Reparou que os evangelistas sempre colocam que depois do milagre que Jesus opera, que nem na Porta Formosa, diz que ele está saltando no templo. Aqui diz que ele logo viu a mulher do fluxo de sangue, diz que logo ela sentiu aquele mal, o sangramento estancar. Aqui diz que logo viu. Não é aquelas curinhas fraudulentas que aparecem na TV não, viu, meu irmão? Porque quando Jesus cura, ele cura de verdade. Não é teatrinho. Curou. Aqui está escrito que logo ele foi curado. Logo ele viu. Só que depois dele ver, o que ele faz? Jesus para, pergunta, vai, tua fé te salvou. Mas o que aquele cego faz? Ele seguiu a Jesus pelo caminho. Irmãos, é nós menosprezarmos muito a cruz de Cristo. Achar que Deus só quer realizar as nossas necessidades. Aquele que não via, mas reconhecia. Ele não via, mas ele reconhecia. Depois de ser curado, ele não teve outra alternativa senão seguir a Jesus pelo caminho. Agora lembra aí de onde o Senhor te tirou. As experiências de cura, de libertação que você já teve com Ele. Muitos são curados, mas nem todos continuam a segui-lo pelo caminho. Aqui a necessidade, a cegueira física, fica em segundo plano. Aqui ele encontra sentido na vida dele. Não preciso mais de capa, porque eu não sou mais mendigo. Voltei a enxergar, voltei a ver. E o principal do versículo 52, Jesus, depois de curar, ele não coloca no pescoço, na mão de Bartimeu, uma corrente. Porque você foi curado comigo, então agora você tem que ficar aqui. Jesus, quando nos cura, ele nos dá a possibilidade, Alex, de ir. Vai, caminha, vive o propósito. Dura coisa é quando algumas denominações usam disso, dizendo, não, você foi curado aqui, então aqui você tem que ficar. Quem que curou? Foi a denominação ou foi Jesus? Quer dizer que Jesus nos cura e coloca uma corrente no pé? Não. A ação de Deus sempre vai ser aquela que vai nos dar a capacidade de ir. A tua fé te salvou. Aquele que não enxergava, mas reconhecia, ouviu da boca do Senhor, você está salvo, meu irmão. Pode caminhar, pode ir.
E o que ele faz? Jesus deixa o poder dele de escolha. Eu vou? Não vou. Eu vou seguir pelo caminho. Eu quero caminhar com esse Jesus. Ele me devolveu a vista, me devolveu a vida, então vou caminhar com esse Jesus. Não foi à toa que um dia o Senhor chegou na tua vida. Caminhe com Ele. O milagre é o início de uma longa história. Eu não sei o que depois Bartimeu viveu com o Senhor. Não foi escrito, Alex, não foi aqui documentado. Mas nós temos a oportunidade de testemunhar o que nós vivemos com esse Deus. Todos que encontraram o Senhor. Eu estava pregando uns dias desses sobre o gadareno. Vai dizer que o gadareno andava nu, não morava em casa alguma, habitava nos sepulcros. E no final, Júlio, isso é lindo demais. Jesus diz assim para ele: volta para a tua casa. Dizendo, o teu lugar não é o sepulcro. O teu lugar não é túmulo. Aleluia, irmãos. Lança essa capa fora. Tira o peso dessa capa. A tua segurança não está na capa que você carrega. Ele te chama nesta noite. Vamos ficar de pé? Ele te chama nesta noite, neste dia, nesta tarde, nesta manhã. Não importam as horas. Ele te diz, tenha ânimo. Porque às vezes se desfazer da capa é doloroso. Mas ele diz, tem de bom ânimo. Lança fora essa capa. Caminha com o Senhor. Amém?